E se a pessoa por quem você é totalmente obcecado começasse a te amar? Nada demais, né? Mas não é aquela vibe de romance clichê, não. O Obsession, ele é um novo terror psicológico de 2026. E ele é montado, dirigido e escrito pelo estreante aí, o Cory Barker. E é protagonizado pelo ator o Michael Johnson e pela atriz Indy Navarrete, né? Eu não sei se assim se pronuncia, né? Mas atuaram muito bem. Principalmente a Indy Navarrete, cara. Nossa, ela foi, viu? E o que acontece, né? A princípio, a história a gente conhece o Bé. Ele é um jovem que nutre uma paixão secreta pela Nick, que é sua amiga, né? Por 7 anos. E frustrado por não conseguir verbalizar esse sentimento para ela, ele quebra um artefatozinho, que é o One Wish Willow. E ao quebrar, ele concede um desejo ao ser destruído, né? E assim, né? O que parece ser uma promessazinha de uns itens que você compra em qualquer loja de esquina, né? Vai se tornando realidade, né? E assim, o início do filme, né? A proposta parece um pouco simples, né? Ele vai se vendendo pro espectador no começo como um romance engraçadinho. Mas aí, com o passar do tempo, você vê que não é bem assim. Você vai vendo que as ações do Bear fazem uma diferença grande. Não só da Nick, mas do Bear também, né? E com isso o filme vai trazendo um recorte, assim, um pouco curioso, né? A princípio, nessa parte eu vou falar uma sinopse rápida e um pouquinho de um comentário meu, que eu abordo mais à frente no filme, mas ainda assim não vou tão profundo, porque eu estou fazendo essa parte depois do que eu gravei, e eu fui pensando um pouquinho mais, enfim. E, assim, o filme ele vai trazendo um recorte da realidade, assim, sobre a obsessão mesmo, da visão até de jovens mesmo de hoje em dia, que às vezes, não só de hoje em dia, né, mas vem trazendo isso constantemente no ciclo, né, que é a ideia de como ter o outro como uma posse mais sentimental e carnal, e também o medo de agir perante alguma situação, ou até mesmo por questões da vida mesmo. O próprio Bear é um personagem que você vê que as ações dele, ele nunca tem, ele não age, né? Ele fica sempre estagnado, enquanto ele vê as outras pessoas ao redor tentando vencer esse medo, sabe? Mas ele ainda assim prefere se manter nisso. Agora um alerta de spoiler aqui pra vocês, né? Essa parte do vídeo inicial é mais pra abordar sobre uma visão geral mesmo do filme. Se você não assistiu, assista um bom filme de terror. Tipo, genuinamente é um dos filmes assim em muito tempo que eu vi. Não, tipo, eu gosto muito de filme de terror, acompanho, tipo, bastante. E esse canal aqui que eu tô fazendo é mais pra um hobby mesmo, porque eu queria desenvolver um pouco mais a minha fala, enfim. E é isso. Você deveria assistir mesmo isso aqui. Se você já assistiu, vê aí, se quiser. E é isso. Só pra constar, vai começar a parte com spoilers, então. Se você não assistiu o filme, não continua. Vai lá, assiste, depois volta aqui e vê o vídeo. Por favor. Spoiler, carai. Não vai. O filme começa basicamente assim. Tem o protagonista, que é o Ben, né? Ele na cena inicial, ele tá se declarando. Parece que é um filme de romance começo. Tu fica assim, rapaz, o que tá acontecendo? Aí ele falando como essa amiga dele, né, que ele vai se declarar, gosta muito, 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 muito. Ele fala como gosta muito dessa amiga dela, como deu muito apoio pra ele em momentos assim que ele tava perdido, perdeu a avó, tinha se mudado há pouco tempo. Ou seja, ele tava fudido, né? Sendo bem sério, ele tava fudido. Mas aí, o que acontece, né? O filme começa nessa brincadeira aí, e aí, aqui, ó, já pra mostrar, ele começa nesse lugarzinho aí, em uma lanchonete. Ele tá em uma lanchonete, os amigos dele trabalham lá, né? No caso, uma, né? Os outros trabalham com ele. E aí, apresentaram uma menina lá que não fala o nome dela, se fala, eu não lembro. Mas ela tá sendo o teste, o treino dele aí. E o que acontece? Ele fala tudo isso. E ela fica tipo, meu Deus, que fofo, você é um querido, né? Mas aí ele fica meio sem jeito, sem graça, né? E o amigo dele, que é o Ian, tá dando uma moral pra ele, tá tentando falar, tipo, ó, cara, você pode falar isso aí pra ela e tal. Mas assim, hoje tu não fala. Porque hoje é o dia do quiz. E o quiz aí não pode ser atrapalhado, não. Fica até de piu tudo. Eu fico assim, mano, que o cara fala um bagulho desse, mano. Um bagulho muito esquisito, né? Mas tudo bem. Aí, beleza, ele fala, não, vou deixar isso aí pra depois. E o Ian fala, não, tu tem tempo, cara.
7 anos. Aí você fica assim, caralho, o cara tá deixando de falar pra mim, não faz 7 anos, tá ligado? Mas enfim, né? Não entra muito no ponto. Você já vê que ele é um bananão, né? Um bananão, ele é um sem vergonha. Não, sem vergonha não, né? Ele tem muita vergonha. Mas aí, o que acontece, né? Vamos lá. Aí, né, quando eles estão indo pro carro, né? Inclusive, esse aqui é o Ian, né? Esse aqui é o Ian. O cara parece muito o Ed do Silent Hill 2. Parece, tipo, eu não sei. Assim que eu vi ele, fiquei, caralho, é o Ed, né? Ah, enfim, eles vão pro carro. E um vai pro canto, que acho que vai pra cadeira, e o outro vai pra casa, né? Aí ele vai chegando em casa, né? Vê assim, o clima meio esquisito, meio pesado. Aí ele fica, cara, o que aconteceu? Ele vê que tá meio bagunçado, coisa assim. Aí, quando ele vai andando um pouquinho mais pra frente, ele vê que o gatinho dele morreu. Aí você fica, caralho, o filme já começa assim. Tava um outro rolê e agora ficou pesado. Aí o pobrezinho do gatinho lá tava, tipo, todo durinho. E aí ele foi olhando pra ver o que aconteceu, né? Ele olha assim, ele vai passando, ele vê que tem uns remédiozinhos caídos no banheiro. E aí ele, caraca, o gatinho pegou esse aqui e comeu, né? E ficou boladão. Ficou na merda, ficou fudido. E no dia ia ter o quiz, né? Eu tava já pensando assim em falar que não ia e tal. E aí, quando do nada, a menina liga, né? No caso, a Nick, que eu não tinha falado, que é a mina que ele tem crush. E o que acontece, né? A Nick fala assim: você vai hoje, né? Lá pro quiz, pro bar, não sei o quê. E o cara fica todo sem graça. Tipo, fica meio, caralho, o que eu falo, tá ligado? Ele não fala porra nenhuma. Mas ele acaba concordando que vai. A Nick lá fala que, tá bom, eu te encontro lá. Aí tem um momento lá que ela fala que perdeu o colar dela lá de cristal, esse caralho de vibes aí. Aí ele fica, caralho, vou passar num lugar pra comprar antes uma coisa pra ela, um presente pra ela, né? E aí ele vai lá na lojinha, compra. E aí ele vê o que acontece, né? E aí ele vai lá, né? Nessa lojinha lá de cacareco, né? Aí ele vê lá, acha tudo uma porcaria, fala lá com a atendente tá falando com outra pessoa, numa ligação, sei lá. E aí ele depara com isso aí que tá na tela, né? É um cantinho lá reservado só com esses negocinhos aí. Você já vê que é uma empresa aí que tem uma exclusividade, né? E esse One Wish Willow aí é basicamente o que tem aí. Você tem direito a um desejo. Um desejo, né? Aí ela chega lá na banquinha, né? Fala assim: moça, vou levar isso aqui funciona mesmo, kkkk. Aí ela, não sei, mas tem muita reclamação sobre, sabe? E aí ele fica, ué, reclamação? Como assim? Isso que não funciona? Aí ela, não é só reclamação aí, diz que a gente não resolve não, tá? Se tu vier reclamar. E aí ele fica tipo todo assim, ué, mano, como assim? Reclamação de quê? Aí ela fica jogando o papo pra fora e não fala nada, ele fica meio sem jeito também, fica uma situação meio desconfortável, sabe? E aí ele segue em frente, compra isso aí e vai-se embora lá pro barzinho, né? Chegando no barzinho, né? Aí, no caso, essa cena aí não é no bar, mas é a única que eu achei disponível, né? E o que acontece? Ele fica lá meio sem graça, né? Já correu. E fica lá pensando em qualquer outra coisa, enquanto todo mundo tá lá conversando. Aqui, no caso, tá lá a Nick, o Ian e uma outra amiga deles, que só aparece agora, que no caso é a Sarah, né? E fica conversando, e o Bea fica olhando assim pro Ian e fica, tipo, pensando, cara, eu acho que eu vou falar agora, né? Sendo que o Bea fica, tipo, não fala, what the fuck? Tipo, tá tendo em outro momento o negócio, tá ligado? E aí a Nick e a Sarah ficam, tipo, ué, o que vocês estão falando? E aí eles jogam fora, assim, o negócio. E aí a Nick fala, vou ali pegar mais bebida. Aí o Ian já fica, tipo assim, tentando dar o toque pro Bea. E o Bea fala, não, vou lá. Vai junto. E aí ele tenta falar, né, sobre o que ele tá sentindo com ela e tal, mas ele não consegue, porque ele fica enrolando demais. Aí a menina vai falando sobre outras coisas, outros assuntos. E aí ele vai falar sobre o gato, a outra galera chega, né? Aí chega a Sarah lá e o Ian. Aí eu não lembro direito se o Nick, a Nick e o Ian saem e fica só com a Sarah. E ele fala pra Sarah que o gato dele morreu e tal. E ela fica tipo, pô, que pai, cara. Então, não tem muito o que dizer, né? Mas é meio triste ele não ter falado pros amigos dele, né? Supostamente. E aí, beleza. Eles vão se embora pra casa, né? E o Ian parece que sempre dá carona pra Nick.
E só que dessa vez ele acerta com o Ian falando, não, ou com o Bea, assim, não, leva a Nick pra casa dela, beleza? Tentando dar uma de brother, né? E aí, nós não falamos muito e aí, né? E aí tá no carro, ele tá indo no caminho aí, e ela fica falando sobre um livro que ela tá escrevendo, né? No caso, vai começar a escrever, e comenta que para poder escrever, ela precisa ter uma inspiração, viver um amor, né? E ela comenta também que a Sarah falou com ela que tava gostando. Tipo, tinha um crush, uma coisinha pelo Bear, né? E o Bear já fica meio assim, né? Como assim, crush? Meu Deus, eu gosto de você. Só que ele não fala isso, né? Isso na cabeça dele, tipo, o jeito que ele expressa, tipo, tá muito expressivo nesse filme. E ela comentou tudo isso com ele, né? E gera um papo meio desconfortável, porque você fica vendo, meu Deus, ele quer falar, mas não fala. Ele não age de nenhuma maneira. Né? E ela fica falando, e fica tipo, ele pergunta, tipo, se teria problema, se ele gostasse, tipo, não se ele gostasse, né? Se gostasse de alguma maneira diferente, mas ele fica tipo, meu Deus, não, só te vejo como amigo e tal, né? Enfim. Aí eles chegam na casa dela, e ela vai se embora, né? E ela, tipo, ela vai indo. E aí ele fica meio assim, porra, meio na merda, né? Porque não falou nada, resolveu nada. E se esqueceu de dar o presente, né? Que ele tinha comprado. Que era o gravetozinho lá de desejo, né? Só que o que acontece? Eu não lembro a ordem direito, mas eu vou falar da ordem que ele lembra, né? Ele faz um pedido. Ele tira lá o bichinho, tem uma musiquinha, e a graveta tem até um. Ele faz uma pshá. Aí tem uma musiquinha quando tu abre da caixa. Tu vê lá. E ele vê essa caixa, abre, quebra e fala as seguintes palavras: eu desejo que a Nick me ame mais que tudo no mundo. Né? Aí ele faz isso aí de boa e tá se preparando pra voltar pra casa, né? E aí, do nada, a Nick volta e pergunta: ei, cadê o presente que tu comprou pra mim, que tu me falou? Aí ele olha assim, ele, pô, deixei em casa, né? Aí ela, tá bom então. Ela vai indo, né? Aí volta de novo. E aí fala, tipo, eu tô meio mal, sabe? Sei lá. Só que você não pode entrar, ficar aqui em casa comigo fazendo companhia. E aí ele fica tipo, não, você tá meio bêbado, não sei o quê. Não vou ficar com ele. Aí ela, não, mas fique. Insistindo pra caralho para ele ficar lá, né? E fica um papo, tipo, muito insistente, muito esquisito. E do nada ela age de uma maneira meio diferente, assim. Tipo, como se ela tivesse esquecido o que tinha acabado de falar. E acaba que ela insiste tanto, e como o cara não age, né? Ele só faz o que manda. Acabou que, ao invés de ir pra casa dela, eles foram pra casa dele, né? E isso tudo, ela falando que tava muito mal pelo pai dela, que aparentemente tava com câncer. E pelo visto ela não tinha falado pros outros amigos dele, né? Enfim. Aí eles vão pra casa dele. Pra casa dele, né? Aí beleza, né? Você pensa assim, cara, ela tá mal, chega em casa dele, né? E vai se deitar na cama, eles se preparando lá pra ir deitar em outro lugar, não lembro se era, tipo, um panozinho do lado da cama dele, sei lá. Aí ela começa a tirar a blusa, fica de sutiã, e o cara olha assim, não sabe nem como reagir, o que fazer, ele fica meio sem graça, né? Aí, rapaz, acho que vai ter alguma coisa, né? Aí ele fica, cara, não, que é isso, você tá bem e tal, conversar, eles vão conversar, ela vai falando que o pai dela tá meio mal, não sei o quê, mas nunca entra muito a fundo, sabe? Fica meio na superfície e ele só aceita também, porque ele tá pensando ali com outra cabeça, né? E vai seguindo, vamos falando lá, aí ele fala assim, tipo, por que você não é ele, né? Ela, no caso. Ela, tipo, fala pra dormir lá e que no dia seguinte eles vão lá trabalhar juntos e tal. E aí, eles se beijam um momento super esquisito, assim, tipo, não parece natural. E vão se pegando um pouquinho. Mas aí acontece de novo a mesma coisa que aconteceu quando ela tava no carro, tipo, antes de ir com ele pra casa junto, que ela, tipo, meio esquece e começa a se perguntar, tipo, o que tá acontecendo? O que eu tô fazendo? E depois volta ao normal e fala, tipo, não, foi um ataque de pânico. Aí ele fica meio preocupado, que ele fica, tipo, caralho, é realmente um bagulho assim louco, né? E vai tendo isso, né?
Tem todo esse lance. E eles vão dormir. Dormiram de boa. Aí no dia seguinte, quando acorda de manhã, né? Ele vê que ela não tá na cama, a Nick. E aí ele vai verificar, será que ela foi embora e tal? Aí ele vai saindo do quarto, né? E vê assim, um puta café da manhã, assim. Nossa, tu olha, meu Deus. Rapaz, tá bom isso aqui. Ele vai lá, dá uma olhadinha. E quando ele olha um pouquinho pro lado, o que tem? O gato. Sim, o gato falecido. No chão, assim. E feita, olha o que eu fiz pra você. Ele. Aí você vê assim que o cara realmente não tem. Tipo, nenhum mínimo de confiança. Porque ele basicamente olha assim e fica, tá, legal. Tipo, sem reação nenhuma. Claro que é um bagulho absurdo, né? Que você vê seu gato ali. E olha e fala, tipo, que legal. Mas aí ele só vai falar mais pra frente sobre essa situação com ela, né? Eles vão pro trabalho. E não tem uma cena nessa bosta de trailer pra eu mostrar a cena do trabalho. Até tem essa cena, né, deles no trabalho, que é o momento que eles chegam e o Ian chega assim nele perguntando, e aí? O que que rolou? Porque vocês chegaram juntos e tal? Ela dormiu na sua casa? Aí ele fala, sim, dormiu, a gente ficou meio esquisito, ela falou que tava meio mal, não sei o que o pai dela tava com câncer, não sei o quê. E ele dá uma estranhada, mas fica tipo assim, pô, meio esquisito, né? Aí você falou pra ela que, tipo, gosta dela? Falou sobre tudo que tu sentiu e tal. Aí ele não. Aí ele olha assim, esquisito, cara. E aí eles ficam nesse papo aí, que é muito desconfortável também, porque, tipo, ela fica olhando fixamente pros dois conversando, que é exata essa cena aqui, deles dois, e ficam lá no cantinho, né? Você só fica vendo a sombra dela aqui, né? Tipo, a silhueta, no caso. E ela tá esse tempo todo olhando. Aí eles falam isso, né? O Ian vai lá na Nick e pergunta, tipo, por que você tava olhando fixamente e tal? Aí, não, é porque eu tava meio curioso, vocês estavam falando de mim, né? Tipo, como se eu não estivesse bem aqui. E aí ele fala, não, beleza, justo. Aí, não, tá acabando o expediente deles de trabalho, né? Eu não lembro direito mais ao certo, mas ele acha que ela vai com ele, mas aí ela não vai junto com o Ian, né? O amigo dele, a Nick. Vai junto com o Ian, né? E aí ele chega em casa, beleza. Passa um tempinho. A Nick aparece na porta. Aí ele fica, ué, que porra é essa? Como assim? Né? E aí o filme tem essa coisa que eu achei muito massa. Que, como você pode ver, fica essas sombras, assim. Tipo, tem muitos momentos que a cara da Nick em específico fica com esses detalhes, assim. Tipo, fica tipo, realmente sombreado, mesmo em um ambiente que tá claramente claro, tá ligado? E a cara dela fica meio oculta. E eu não sei, tipo, quando eu tava assistindo no cinema, eu senti assim como se não fosse ela olhando, sabe? Tipo, sei lá, nessa cena específica, na cena do filme, no cinema, o olho dela tava, tipo, com um brilho, assim, que não parecia humano, né? E eu fiquei assim, caraca, será que tem um capeta aí, né? Mas enfim, né? Eles foram continuando aí. Ele aceitou, porque o cabra não faz nada. Só aceita, ele só aceita. Só manda e ele aceita, né? Nesse momento do filme, tem um skip timezinho e algum conjunto de cenas deles fazendo coisas de casal junto, como café da manhã, assistindo filme, enfim, fazendo várias coisas fofas juntos, né? Não deixa bem claro o tempo que passou ao certo, mas não parece ser muito tempo, tipo, sei lá, no máximo um mês por aí, não sei ao certo. Também, se falou no filme, não prestei atenção nesse detalhe. E seguinte, né? Logo depois dessas cenas, vai passando pra outra parte do filme, que é só pra você ter a ideia do que rolou, né? Tem um momento específico que eles estão dormindo juntos, né? E ele acorda meio assustado, né? Como nessa imagem aí. E ele vê, tipo, olha pro lado e a Nick não tá junto. Eles já começaram a namorar e tal. Ela aparentemente tá morando na casa dele lá, que era da avó dele, enfim. E ele olha pro lado, olha pro outro, pensa, será que ela foi pegar água no banheiro? Não sei, né? E ele fica olhando e quando do nada, ele escuta só, Dami! E ele fica tipo, hã? De onde é que isso veio? E quando do nada, essa cena, tipo, assusta, mas ao mesmo tempo é engraçado. Ela é esquisita, não sei. Ela do nada sai do canto que tá no escurinho e vai pra frente. E fala, volta a dormir. Você é tão fofo dormindo.
E ele fica tipo, puta que pariu, esquisito pra caralho, hein? Mas não, seguinte, volta aqui pra dormir. Tá de boa. Aí ela, não, dorme. Aí volta pro cantinho, não. Lá na sombra, né? E aí ele fica tipo, não, vem dormir, por favor, isso é muito estranho. Aí ela fala, não, que não quero dormir, porque tem pesadelos esquisitos e não sei o que. Ele dá esse migué aí, que mais pra frente a gente vai ver o que é, né, direitinho. Tem todo esse migué. E aí passa pro outro dia. Eles vão... Mostram eles num jantar. Nesse jantar, né, eles conversam sobre o que querem da vida e tal. E a gente vê, assim, que no começo a gente já vê os remédios lá, que realmente é um fudido, né? Coitado. E eles ficam lá conversando. E ela pergunta, o que você quer ser, assim, da vida, né? Porque ela comenta sobre trabalho e tal. E antes, na cena do carro, né? Que eu tinha esquecido de comentar. Mas ela comenta que queria sair do trabalho pra focar no livro. Aí ele fica dando uns papinhos. E ela pergunta isso pra ele, né? E ele fala que, tipo, pensa em ser um gastrônomo, ir nos cantos, não pagar pela comida, enfim, ele faz umas piadinhas bem de boa, né? E aí chega um momento que começa a ter ligação demais do amigo dele, o Bia, né? Fica ligando direto e ele fica, pra atender, né? Porque ele fica meio incomodado, parece que ela também fica. Aí ele, não, vou atender rapidinho, ele tá me ligando muito, eu vou ali e já volto, né? Isso, ela tinha dado um presente pra ele, de um cristal lá, que era uma pala, que era da mãe dela, enfim, e ele ficou tipo, caralho, muito grato por você me dar isso, que é tipo um bagulho muito importante pra você, né? Enfim, ele vai lá atender o telefone, e aí o Ian começa a falar, cara, você não acha que a Nick tá agindo de um jeito muito estranho? E ele fica, cara, eu não acho tanto, não sei o que. Ele tá mais preocupado com outra coisa, né? Ó. E ele fica nessa mesma tipo de reação, e o amigo dele falando, tipo, olha, eu fui atrás do pai dela, e parece que ele não tá com câncer, eles eram afastados, tipo, nem fala mais com ela. E ele achou meio esquisito, ele, não, cara, tudo bem, a gente pode falar isso depois, eu tô no jantar aqui com ela, e volta pra mesa, né? Aí, só que antes dele voltar pra mesa, o Ia comenta que acha muito esquisito, porque a Sarah tava gostando dele e tal, e não quis, tipo, ele não quis ouvir o amigo dele, né? Ele tava realmente preocupado com ele. E aí ele volta pra mesa, e a Nick começa a ter uma, como eu posso dizer, uma reação muito louca, porque ela começa a achar que ele não ama ela, e que não queria estar ali, não sei o quê. E aí tem uma cena assim, ó, que ela basicamente se levanta na frente de todo mundo e começa falando, nossa, tipo, a gente tava num encontro tão legal, e não sei o quê. E começa a falar muito alto, fica muito constrangedor, você, tipo, querendo me esconder num buraco vendo isso. Eu fiquei achando muito massa como esse filme conseguiu passar, tipo, o que o cara tava passando, assim, tipo, a situação inteira você tava bem imerso, sabe? E você vê aí, a cara dessa menina, ela atua muito bem, tá? E aí ela fica falando isso. Aí ele fica tentando acalmar ela, falando, tipo, não, se acalma, fica de boa, eu te amo, tá? Ela vai se acalmando e vai sentando de volta bem devagarzinho, parecendo um robô, tá? Como tem muitos momentos que ela tá na casa dele, né? E fica se movimentando de um jeito muito esquisito, né? Que inclusive é uma coisa que, tipo, nesses momentos que ela tem uma alteração assim muito grande, sei lá, ela se move de um jeito não humano, né? Pra ser bem claro. E aí, eles vão pra casa e tal. E no dia seguinte, quando ele acorda, a porta tá cheia de fita. Fita, aquelas fita tape, sabe? Que o americano usa e que tem duração de não sei quantos. Mano, aí tu olha, tu imagina a porta. Só que ela tá cheia de fita. Só que, tipo, não é só ao redor, é tipo tudo. Tudo é fita. Até a parede, assim, ficou um bocado de fita. E ele ficou tipo, caralho, o que foi isso? E aí, você descobre por que ela fez isso, né? Porque, aparentemente, no dia, ela não tinha sido escalada pra ir pro trabalho, né? Provavelmente a Sarah e o Ian devem ter falado com o chefe deles, né? Que, no caso, é o pai da Sarah. E ela não foi escalada no dia, e só o Bear aí, né? Aí ela fica falando, não vai, fica aqui comigo, não sei o quê. Eu queria ir junto. Aí ele fala, não é melhor não, melhor você ficar aqui mesmo e tal. E aí eles ficam, tá, beleza.
Ela fica lá. E aí ele vai saindo, tem todo o trabalho de poder sair por causa que a porta tá toda fodida, né? E você vê assim que ela fica parada, estática. Ela fica tipo, ai, tá bom. E fica sorrindo. Do jeito, sei lá, esquisito. Você olha assim e fica, meu Deus, para. E você vê que, tipo, quando ele vai saindo, né? A cena vai mostrando que ela, tipo, começa a se mijar. Aí na hora eu fico assim, caralho. Quando ele voltar, ela vai estar aí e vai estar toda cagada, né? E aí eu fiquei pensando nisso até mais pra frente aí no filme, né? Chega no trabalho, né? Ele vê que a Sarah tá lá, o Ian também. Eles vão trocando papo, a Sarah vai comentando ao fundo que parece que a última carta de faculdade dela, que, tipo, dizendo se ela ia passar, se ela tinha passado ou não, ela recebeu e parece que não tinha passado, ficou meio assim, paia, né? E ele falou com ela, tipo, ah, não, o que rolou e tal. E ela explica todo esse negócio. E ela fala que ainda tem uma última chance. E ele fica meio assim, pô, não, então esse aí tu vai passar e tal, enfim. E ele vai almoçar, né? Ele vê que a Nick fez um almoço pra ele. Ele fica todo felizinho e a Zara fica tipo dançar. Tipo, o que é isso? Meu Deus. Aí ele vai olhando e tem umas fotos. Tem 2 fotos e uma cartinha, um bilhete, né? E ele vê as fotos, aí tem uma foto que é tipo a cara dele. A cara não, ele tipo de longe, assim. E tem uma foto que é ele e ela, a Nick e o Bear, né? E aí tá escrito, tipo, não eu, na foto que ela tá junto, e na foto que é só ele, tem tipo você. E aí você já fica meio assim, rapaz, tá certo não. Tá certo não esse negócio. E aí ele vai ler ele comendo, né? Vai ler o bilhetinho, tipo, achou meio fofo, não entendeu direito, vai comendo. Aí ela vai ler o bilhetinho lá, tá escrito assim. Eu espero que você goste do gosto dele, meu gastrônomo. Nesse momento ele olha finalmente pro que ele tá comendo, né? E aí você lembra do gato, né? Aí, pois é. Ele, nesse momento, ele começa a vomitar. A Sarah fica tipo, meu Deus, o que aconteceu? Não sei o quê. E aí corta. Corta a cena. Ele tá em ligação com o Ian. E o Ian fala assim, olha, a Nick tá muito esquisita. A gente tá afastado de vocês por conta dela. Porque ela tá agindo de uma forma totalmente estranha. Ninguém confia em você. Entendeu? E a Sarah tinha comentado mais cedo que ia ter uma festa na casa do Ian. Só que ele não tinha sido convidado. E aí por isso que ele tava em ligação com o Ian, né? E o Ian falou que era por isso que ele tinha chamado. E aí ele falou o seguinte, olha, hoje tu pode ir, mas se não, leva a Nick. Tu fala pra ela que vai ser só o dia dos machos, né? Aí ele chega em casa e fala assim... Ele vai falar, ele tá com isso pensando na mente. Você vê que ele tá juntando todas as forças do universo pra poder falar. Quando ele chega lá, ele encontra a Sarah toda... Ou a Sarah não, falei errado. A Nick toda cagada, toda mijada, toda vomitada. Sei lá, que parece que ela comeu uma bosta. Você fica assim, meu Deus do céu, minha filha, vai tomar um banho. Aí, dito isso, ela vai tomar um banho assim, né? E o Bear já fica tipo, vai tomar um banho. E a reação desse homem é incrível. Porque ele tá aqui, ó, entre o Nirvana e o Bananão. Só que ele parou no Bananão. Ele não age com nada, cara. Aí ele fica, tipo, falando, e o Ian comentou que eu poderia ir lá na casa dele, sozinho, porque é só o dia dos cabras macho, né? E ela fala, não. E ela começa a gritar, tipo, do banheiro. Isso ela tudo no banheiro. E ela dá uns gritos, assim, tipo, muito esquisito. E aí ele fica meio assim, sem jeito. Aí corta a cena. Ele só na festa. Levou ela, né? Festa, né? Daí tava todo mundo junto, comemorando, eram várias pessoas, né? Quando ele falou da festa, eu achei que eram poucas pessoas, mas tinha um carinho, né? Aí tinha outra galera lá, que não tem nome, irrelevante, né? E eles começam a jogar um jogo com esse Mahjong, né? Que tá bem aqui, bem aqui. E aí cada pecinha que eles vão retirando tem dizendo, tipo, um desafio, alguma coisa, né? Aí não dá pra ver direito, mas o Bea tá do lado da Nick, que tá aqui do lado direito, né? E aí um outro cara que tá desse lado, né? Desse lado aqui, pega uma pecinha lá de Mahjong e fala, troca de lugar com alguém. E todo mundo tá sabendo desse negócio que a Nick tá meio esquisito. Aí ele vai e fala, vou trocar de lugar com um Bea. Aí ele troca de lugar. Aí beleza, o Bea fica lá, vai tendo alguma outra rodada. E aí a Nick puxa uma lá.
E aparentemente era pra falar algum segredo, alguma coisa. Aí ela dá uma passagem do livro dela muito esquisito, um bagulho assim, inenarrável. Pique Lovecraftiano, tá ligado? Atrocidade que ela fala lá. E passa isso, todo mundo fica tipo, caralho, que climão, hein? Meu Deus do céu. E aí vai pra vez do. Depois do Bé. Aí o Bé, ele puxa que é um bagulho assim que você fica assim, né? Intancável, não é possível, cara. Beija a pessoa à sua esquerda. Quem é que tava à esquerda dele? A Sarah, né? Nesse momento, a Nick olha pra ele e parece que ela vai pifar. E você fica assim, pronto. É agora que a Sarah morre. Porque essa menina aí tá doida e apaixonada por esse cara. E ela vai olhando e vai indo pra trás da Sarah, puxa a cadeira dela, tipo, mas não é com força, é de uma maneira muito, sei lá, assim, tipo, psh, arrastando, tá ligado? E fica do lado do Bear e começa a fazer uma posezinha de beijo. Ele fica assim, ó. Aí ele fica tipo, que isso, mano? Pelo amor de Deus. Ele não ia beijar a Sarah, né? E aí fica um climão, todo mundo fica tipo, mano, que diabo é isso que aconteceu com você? Tipo, isso tudo ainda teve o papo. Talvez eu tenha trocado, talvez ela tenha dito o papo do livro dela depois, né? Mas enfim. Aconteceu todo esse negócio, fica um puta de um climão. E aí, né, eles voltam pra casa. Quando eles voltam, né, da festa, ela, depois de ter feito toda aquela cena, e pegou uma garrafa e fez assim, ó, se batendo. Nem doido. Eles voltaram, né? Foram pra casa. E é isso. Todo lascado. E o cabra não faz nada. Ela ia receber uma mensagem, no meio do nada, da Sarah, né? E a Sarah manda falar, olha, eu tenho um negócio pra te falar urgente, eu só posso falar pessoalmente. E ele fica tipo, meu Deus, me manda texto, pelo amor de Deus. E isso a Nick tá bem aqui nos peitos dele, quase dormindo, né? E aí ele fala, olha, não posso ir. Aí ela fala, tá bom, vem. Aí ele vai. Né? Ele tenta sair de fininho ali pra Nick não poder perceber. A princípio ela não percebe, né? Mas tem um papo esquisitíssimo. Do nada a Nick fala, olha, me mata. Me mata, por favor. Tipo, me mata, por favor. E o Bear olha pra cara. E o que que você tá sentindo pra tá tão mal? Nesse momento, mano, não, esse cara é um bostão. Simplesmente isso. Assim, mano, se tem uma pessoa falando, me mata, ela deve estar numa situação horrorosa, no mínimo, né? E aí você começa a grudar as coisas, né, do filme. Que você fica tipo, caralho, ela realmente tá presa no próprio corpo. E tem uma entidade, alguma coisa agindo no lugar dela com essa obsessão por ele, né? E parece que ela tá ciente do que tá acontecendo mais ou menos, mas não tem controle nenhum. E aí é por isso que quando ela tava lá, quando a outra Nick, né, tava acordada, era por isso que ela não queria dormir, porque a outra fica acordada, né? Mas ele taca o foda-se pra ela e vai encontrar a Sarah. Eles vão lá se encontrar, né? Eles vão. Fica no carro dela, ou é no dela mesmo. E eles vão falando e tal. A cena sempre fica mudando entre a Sarah, que ela tá no motorista, e o Beck que tá no passageiro. Aí você fica tipo. Ela tipo fica dando aquela câmerazinha lenta que vai focando. Aí você fica tipo, cara, por que tá tendo esse foco na janela? Tipo, a janela tá mais centralizada, e ela tá mais assim no canto, e ele também. E eu fiquei pensando, cara, a menina vai aparecer nessa janela pra dar um puta de um susto, né? Mas a cena vai só rolando, e ela vai falando, tipo, que recebeu a carta da universidade e que queria abrir junto com ele, né? E a Sarah comenta, né, que achou muito esquisito também, antes disso tudo, as ações da Nick, né? Porque ela fala, né, que tinha comentado com a Nick que, tipo, tava tendo a queda pelo Bear. Mas aí ela solta uma bomba. Ela fala que o Ian, né, o amigo dele, ficava casualmente com a Nick. Só que ele nunca falou isso pro Bear. E ele fica tipo assim, caralho. E aí ela falou, olha, eu acho que a Nick tá meio que ficando contigo pra se vingar do Ian, pra ter algum relacionamento a mais, alguma coisa assim. E ela dá a entender que, tipo, olha, tô meio que disposto, entendeu? E ele dá um sorrisinho, porque ele já tá achando muito esquisito as relações com a, menina lá, né? Mas o cabo é um bosta, né?
E aí vai tendo toda essa situação, ela vai lá, abre na cartinha, né? E buf! Quebra o vidro, assim, de uma vez. De uma vez, assim, e essa cena é muito rápida. Tu só vê a Nick com um pedaço de tijolo, e ela bota bem aqui no motorista, e pega a cabeça da Sarah, e fica... E é tipo em choque. Você fica em choque, assim, vendo a cena, porque é tudo muito rápido, e é muito brutal. Você fica sem reação. Eu fiquei assim, caralho, que isso, cara? Eu fiquei assustado, porque, tipo, eu tava esperando isso na cena, mas... Eu tava esperando, mas o filme conseguiu fazer eu me esquecer que eu já tava pensando nisso, sabe? E eu achei essa cena muito foda. E ela bate. Eu achei que ela ia parar. Tipo, ela ia dar 3 batidas e ia parar, né? Mas, meu amigo, é uns 30 segundos dela assim, ó. Alucinada. E você vê a cara dessa moça aqui virando um bagaço. Virando um bagaço, cara. É isso, entendeu? E aí o Bear olha pra ela, depois dela ter terminado de fazer tudo isso, e fala, olha, eu vou dar um jeito, tá? Me ajuda a levar ela e depois tu vai se embora. E aí você fica assim, e aí o que tu vai fazer agora, seu bostão? Vai na polícia, vai falar alguma coisa? Ou não vai fazer nada? Adivinha, né? Ele não faz nada, não. Ele faz o que a mulher faz e vai seguindo. Vai seguindo. E aí ele pensa, caralho, vou voltar lá na loja, pegar mais um daquele trevo e vou fazer um pedido. Vou fazer um outro pedido. Antes disso tudo, uma coisa que eu esqueci de comentar, porque eu não lembro onde é que tá essa cena. Mas ele tem uma ligação, ele liga pro... Porque no bichinho lá do One Wish tem um número de telefone, e ele liga pra lá, e o atendente atende e tal, e fala pra ele, olha, gente, você quer fazer uma reclamação? Aí o velho fala, eu quero fazer uma reclamação. Aí, não, mas a gente não faz reclamação. Aí ele fala, não, mas a gente não faz reclamação. Ele fica, ué, então por que perguntou, cara? Aí ele, não, porque geralmente as pessoas ligam, né, mas não tem essa opção, não. Aí ele, o cara, né, da ligação pro Bel fala assim, você... O que aconteceu? E aí ele fala, né? Que, tipo, olha, ela tá muito obsessiva comigo, ela não tá muito apaixonada. Eu pedi pra que ela se apaixonasse por mim, ele fala tudo isso, né? Aí o cara fala, olha, assim, seu pedido parece que foi simples e tal. Eu recomendo você simplesmente seguir a vida, né? E aí ele pergunta, não tem nenhum jeito de desfazer isso, não? Aí ele fala, olha, seu pedido tá ligado a você. Então se você morrer, seu pedido acaba. E ela fica livre. E aí ele pergunta, como assim livre? Esse amor é de verdade? O Boy pergunta, né? E o cara fala, olha, você quer escutar a Nick? E aí começam uns gritos absurdos. E ele fica tipo, meu Deus. E desliga aí, né? Aí voltando, todo acontecimento, né? Ele ir na loja lá de novo pra fazer o pedido. Ele fica lá, fala com o cara, é outro atendente. E esse atendente parece que tem conhecimento sobre. E ele fala pra ele, ele fala a mesma coisa dos caras da ligação, que talvez se, tipo, ele morresse, o desejo ia desfazer e tal. Mas ele falou, olha, cada pessoa só tem direito a um desejo. Você não pode fazer outro. Ele pega outros 2 negocinhos, outros trecozinhos, e vai-se embora. Mas ele pensa assim, tipo, o cara deu a ideia pra ele de outra pessoa fazer o pedido, ele pensa no Ian. Aí ele vai na casa do Ian, chega lá e fala assim, olha, Ian, eu descobri não, ele se tocou, né, do porquê que a menina tava desse jeito, foi do negócio do pedido e tal, e ele fica tipo assim, tá maluco, porra? E ele fala, não, cara, não tô maluco, acredita nisso, quebra aí, faz o pedido. Aí ele pega, né, e aí o Bea fala, tipo, olha, tem nem problema se tu quiser ficar com ela e tal, e tipo, olha como o cara é imbecil, tá ligado? O cara tá pensando num negócio, não tá pensando nem no bem-estar da mina, que tá, tipo, que ele gosta na teoria, né? E o cara fica, tipo, então é por isso, a Sarah te contou sobre isso e tal. Isso tudo, ele tá com sangue, tá? Ele tá com sangue na roupa dele e tal, e ele não fala nada. O cara da loja, tipo, o jeito que ele age, ele é muito zen, assim. E ele tá com sangue também. E parece que é meio recorrente isso acontecer. E o Ian não presta muito bem atenção nisso, olha, tipo, muito rápido, porque também ele entra de uma vez. E ele fala, cara, eu só ficava com ela casualmente e tal, nada demais.
E aí ele pede. Ele pede o quê? $1 bilhão. Né? E aí cai na frente dele, $1 bilhão. E ele gastou o pedido dele, né? Aí é incrível a cara de bosta que o Bea faz. Aí ele vai se embora de lá, vai voltando pra casa, né? E quando ele chega em casa, ele só vê um altar. Aí já puxa o flashback, assim, só a figurinha lá, assim, do bebê. Nossa, ele vê o altar. E é da Sarah. Ele olha pro lado da mesa. O que que tem? Sarah. Toda lascada, a cara pelada. E aí ele vira. Encontra quem? Quem? Arik. Né? Se ele sim, Arik. Ele tem cheio de sangue, todo lascado. Tá com as tatuagens, a mesma tatuagem que a Sarah tem, que ela tem uma tatuagem bem aqui e outra no braço. E ela tá com essa tatuagem cheia de sangue, todo descabelado. Desse jeito aqui, isso aqui é o momento que eles voltaram lá da festa. E aí você fica, caralho, meu amigo, já aconteceu um bocado de bosta. E tu tá desse jeito aí, tipo, e ela falando, ai, você não me ama, será que assim você me ama agora, tal. Ela tava com uma Sarah, né, entre aspas, tava até usando a roupa dela. E ele fica tipo, olha, calma, não sei o que, eu te amo e tal. Aí nesse momento, o Ian chega, ei, era $1 bilhão mesmo, acredita, o bagulho é real. Aí ele leva um tiro. A Nick mata ele. Assim, seco. Aí o Bea já fica assim, puta que pariu, tô fugido mesmo. Aí ele atira com a Nick e tal, fala, olha, bora se acalmar um pouco, eu vou no banheiro, rapidinho. Aí ele vai lá no banheiro, né, ele vai junto com a arma, né, que ele consegue pegar dela sorrateiramente, aí ele vai, cara, eu vou tirar minha vida. Vou tirar minha vida. Aí ele fica lá se olhando no espelho, ele fica assim, aí assim. Aí ele, não vou não. Vou tomar os remedinhos. Aí ele toma os remedinhos lá. Aí assim que ele toma, pra, né, ir embora. Aí ele só escuta um. E aí ele muda totalmente. Aí ele fica, tipo, sorrindo do mesmo jeito que ela fica. E fica na frente um do outro e fica tipo, ah. Aí você percebe, caralho, ela fez o pedido, né, dela. Só que aí, né, logo em seguida o cara cai morto, né? Tem a overdose lá. E ela fica transtornada com isso. E aí você vai vendo que ela começa a chorar e tal. E o semblante dela muda de uma hora pra outra. E aí você fica, o que essa mina se fudeu mentalmente, criminalmente, fisicamente, não tá escrito. E o filme acaba. Acaba aí. Todo mundo morreu. A mina que sobreviveu tá uma desgraça. A vida dela virou uma desgraça. Tem muitos que dizer sobre. É isso. O filme te entrega isso. E eu saí assim de cinema. Cara, que nojo. Que nojo desse ser humano. E ele é um exemplo, assim, de uma pessoa, um ser humano triste, ruim. Ele passou por muita coisa? Passou. Mas a forma que ele tava pensando em relação à amiga dele, nossa senhora. Se, tipo, meu amigo ou minha amiga chegasse, tipo, fosse dominado por entidade e falasse, olha, me mata, por favor. Poxa, eu não iria perguntar, ah, tá ruim mesmo, assim, tá ligado? É um bagulho que, tipo, eu fico assim, mano, esse cara é absurdo. E. O diretor desse filme tem futuro. A galera também nunca tinha atuado em nada. Você vai olhar lá o IMDb, o elenco. Pô, parece que o Ian é brother do diretor. E. Os caras atuaram bem, cara. Tipo, é o primeiro filme, estreia. E é de terror. Tipo, não tem muito filme bom assim de terror que tenha lançado ultimamente. Tipo, desse nível, sabe? E é isso. Gostei muito desse filme, vale muito a pena assistir. Quem tá aí até o final do vídeo, né? Acredito eu que já assistiu. E nos outros trabalhos dele vai acompanhar, né? É isso. Só queria gravar esse vídeo mesmo pra falar sobre o filme e como eu gostei de tudo que tinha nesse filme.